E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15. O trecho escolhido faz parte da parábola dos talentos, aonde um senhor veio então e entregou a 3 pessoas diferentes talentos. A um 5, uma quantidade de 5 talentos. A outro 2 talentos e a um outro um talento. E foi viajar. Tempos depois, muito tempo depois, vem então ao encontro destes, justamente para verificar o que fizeram com esse talento. O talento aqui ele vai representar justamente as habilidades, as oportunidades fornecidas por Deus. O amor de Deus fornecido a cada um de acordo com a sua capacidade de administrar. Então, se Deus nos entrega o seu amor, o seu talento, as oportunidades benditas, é porque Ele compreende que nós temos capacidade de administrar aquele tanto que Ele nos fornece. Por isso, aqui na parábola, cada um traz uma quantidade diferente. O de 5, quando o Senhor veio ao seu encontro, ele havia multiplicado. Ele havia produzido mais 5 talentos. Aquele que tivera recebido 2 talentos, também multiplicou e ofereceu 2 talentos. Mas aquele que apenas recebeu um, ou seja, menos itens a serem administrados, que talvez teria uma facilidade a mais do que os outros por apenas ser um item, esse, ao invés de trabalhar para multiplicá-lo, faz a opção por enterrá-lo. E quando o Senhor se apresenta a compreender o que foi feito com o talento fornecido, ele o desenterra e entrega ao Senhor novamente. Como se Deus estivesse dando as oportunidades para nós e esse que tivera recebido apenas um estivesse devolvendo para Deus. Os talentos aqui representam um oceano de oportunidades e virtudes que passam à frente de todos nós. Deus, pela sua bondade, pela sua justiça, fornece oportunidades iguais a cada um. Mas a colheita é de forma independente, depende de cada um. A maneira como nós nos direcionamos ao oceano da vida e colhemos a água é diferente. Porque a capacidade de absorção, o tamanho do pote em que nós colhemos essa abundância divina, infinita das oportunidades que Deus nos entrega, depende da capacidade que nós temos. É como se cada um pegasse um balde de acordo com a capacidade de carregá-lo. Existem aqueles que conseguem carregar um grande jarro, existem aqueles que necessitam um jarro menor, existem aqueles outros que talvez apenas um copo. As águas que nós retiramos desse oceano infinito depende de nós, é a maneira como nós nos posicionamos. Por isso é preciso olharmos para nós, nos identificarmos, ver aonde nós conseguimos melhorar, ajustar as nossas condutas, a fim de chegarmos mais longe. E a maneira como nós experimentamos esse início é justamente na tentativa de multiplicar o talento, o amor que Deus nos empresta, para que possamos replicá-lo aos irmãos que conosco estão. Se nós olharmos pela classificação, vamos entender 3 tipos diferentes. Aquele que recebera um volume maior, talvez um peso maior pela quantidade da administração, esse representa espíritos mais experimentados, mais vividos, que já tiveram oportunidades e têm ganho, mostrado um desempenho interessante. Talvez eles já tragam a possibilidade do trabalho como missão na sociedade. Aqueles que, por ora, apresentam 2 talentos recebidos, esses talvez são convidados a trabalhar num grupo mais reduzido, sem conseguir grandes trabalhos, mas a começar talvez justamente pelas paredes do lar.
E aquele com um talento é o que deve olhar a si mesmo e buscar acender a primeira chama em seu coração, a reviver o amor divino, a não mais querer devolver as oportunidades recebidas, mas colocá-las em prática. Porque haverá um momento em que o Senhor virá prestar conta. E não é um Senhor que vai nos causar medo, porque colocamos a desculpa do progresso no medo. Ao invés de amarmos a Deus, ainda trazemos o temor. E de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso avançar, o nosso caminhar, vamos compreendendo que Deus é verdadeiramente esse amor que nos ampara, nos auxilia, mas também espera que façamos a nossa parte. Quantas vezes o medo tem impedido de multiplicarmos as bênçãos que Deus tem entregue à nossa mão? O medo da derrota, o medo da negação, o medo da doença, o medo da inimizade, o medo da própria amizade, o medo da alegria, o medo da tristeza, o medo de deixarmos coisas para trás, o medo de querermos avançar demais, o medo de nos entregarmos ao mundo, o medo de descolarmos do mundo. Viveremos momentos de aflições, mas olhando o Cristo como modelo, aquele que nos ensinou e agora coloca-nos à atividade, sabemos que é possível vencermos no mundo, mas depende da maneira como nós temos aplicado aquilo que temos recebido. É confortador e consolador entendermos que tudo aquilo que chega até nós é porque de fato temos ombros para suportar. É porque de fato são fardos que, embora pesados, são possíveis de serem transportados. Viagens mais longas pedem que de fato tenhamos um momento de adaptação, de preparo, de olharmos para atividades que talvez não estávamos acostumados. Mas se somos seres espirituais em evolução constante, que é inerente ao espírito o progresso, se somos criados simples e ignorantes, mas temos como objetivo justamente ascendermos como espírito, progredir numa constância, por que temos dificultado tanto? Porque ao invés de contribuirmos com Deus, temos preferido os caminhos mais dolorosos? Porque ao invés de avançarmos correndo, temos buscado a reclamação, caminhos tortuosos que nos afastam, que dificulta a multiplicação dos talentos recebidos. Temos nós saúde, temos nós a vida, estamos nós encarnados justamente para que possamos exercitar aquilo que no passado, ainda no plano espiritual, combinamos de exercitar, de assumir a nossa responsabilidade como espírito, mas também de valorizar Deus como Pai legítimo, que tenta acender em nossos corações, nos convidando ao trabalho contínuo, ao entendimento contínuo, a perdoarmos, a sermos mais solidários, a de fato pegarmos as habilidades que temos, que já somos capazes de exercitar e colocá-las em prática. Sem querer compararmos ao vizinho, sem querermos olhar a grama do outro, porque ao outro cabe aquilo que lhe cabe, aquilo que ele já suporta. Nós, na atividade do outro, talvez sucumbiríamos e temos enterrado as nossas possibilidades, temos negociado a nossa alma a preço muito barato. Temos caminhado muitas vezes ou só pela oração ou só pelo trabalho, sem compreender que essa multiplicação vem justamente do entendimento mútuo entre o esforço e a oração, na multiplicação daquilo que recebemos no suor de cada dia, mas não mais apenas no entendimento intelectual, mas trazendo a lei de progresso como sendo nosso leme, como sendo o objetivo que nos leva ao cimo. Primeiro, estimularmos pelo intelectual, a entendermos
compreendermos, a depois nos transformarmos e nos modificarmos através da moral, do amor legítimo de Deus, que chega aos nossos corações a tirarmos nós das cinzas, a reaviver a tão importante chama que nos convida a reconhecer Deus, não mais como aquele que nós tememos, mas aquele em que nós amamos. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.